Olá, gente, tudo bem? Passaram bem do último vídeo para cá? Então, nós seguimos falando sobre mulheres infrutíferas, um chamado a frutificar. Hoje o tema é Seja Diferente, né? É um chamado mesmo de Deus para esse tempo, para essa geração, para essa estação onde nós estamos. E nós vamos construir, né? Eu vou dividir com vocês a construção dessa mensagem que Deus já ministrou no meu coração. E eu tenho certeza que Ele vai ministrar no seu coração também. Mas uma boa conversa de crente precisa convidar Jesus para se sentar à mesa junto, né? Então vamos orar nesse sentido agora? Se você puder, feche os olhos comigo, vamos orar. Se você não puder, estiver fazendo alguma coisa que não pode parar, ore em pensamento e em coração conosco, tá? Então vamos. Deus, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por cada vida aqui representada, Deus, por cada família aqui representada que está tendo acesso a esse vídeo. Peço que o Senhor ministre no coração das minhas irmãs aquilo que o Senhor já ministrou na minha vida. Deus, que o nosso coração esteja preparado para receber a semente que o Senhor quer plantar neste tempo, Deus. O estudo é do Senhor, nós convidamos o Senhor para se sentar à mesa conosco. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querida, então é assim, nós vamos começar lá em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. A tradução que eu vou ler é a tradução hoje atualizada. Eu não vou, a minha Bíblia está aqui, mas eu escrevi a passagem aqui para a gente andar um pouquinho mais rápido. Então, se você puder, toma nota dessa passagem e aí depois, logo que possível, você pode meditar nela e depois ter um momento só seu com Deus. E aí, então, Deus vai falar qual que é a medida dessa palavra que é para você nesse tempo, tá? Bom, em 2 Crônicas 16, 9, é um texto onde o vidente, Hanani, conversa com o rei Asa. E ele diz assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para mostrar o seu poder para essas pessoas. Essa passagem, eu acho ela muito forte e muito linda, porque nós pensamos então num Deus que não nos assiste no Netflix, mas é um Deus que nos assiste com uma intenção, com um propósito. Ele olha para nós, ele vê uma multidão de gente aqui, um exército de gente aqui embaixo, e ele está à procura de mulheres que querem, neste momento, receber o seu poder. E as mulheres que, neste momento, vão receber o seu poder são aquelas de coração íntegro, segundo essa palavra. Então, ele olha para toda a gente, mas ele procura pessoas específicas, com corações específicos, um coração íntegro. E aí, nós precisamos entender nessa passagem que a nossa posição, que o nosso coração, ele atrai os olhos de Deus. E nós precisamos estar no meio dessa multidão de gente, mas não sermos semelhantes a essa multidão de gente. Nós precisamos estar no meio, sim, não temos como correr disso, mas nós precisamos ser diferentes nesse meio. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, em Êxodo 12, 37, é aquele texto onde nos diz que 600 homens saíram do Egito. 600 mil homens saíram do Egito. Isso não está contando as mulheres e as crianças, prestem atenção nisso. É só os homens que saíram, esse número representa os homens que saíram do Egito. Era uma multidão de gente, não era? E lá em Números 14, 38, diz que dessa multidão de gente que saiu do Egito, somente 2 entraram, Calebe e Josué. Pensa comigo, o que fez de Calebe e Josué, o que teve de diferente neles, que fez com que eles entrassem para a Terra Prometida e todos os outros milhares de homens não? Nós estamos falando dos homens que saíram do Egito, porque depois teve muitas gerações que nasceram durante esse período e que depois é outra situação. Mas dos homens, dos 600 mil homens que saíram, somente 2 entraram. E aí eu quero te perguntar, o que tinha de diferente na vida de Calebe e de Josué? Eles eram diferentes, não eram, dos outros? É para isso que Deus nos chama. Hebreus 3,19
Diz que o que havia de diferente entre um grupo, entre os outros homens e Caleb e Josué, é que aqueles que não entraram na terra, eles eram incrédulos. Eles não entraram por causa da sua incredulidade. Ou seja, Caleb e Josué creram na promessa e na palavra do Senhor. Eles foram diferentes, por isso eles escolheram algo diferente. Mas e como ser diferente nesse tempo, nessa geração, vivendo num mundo caído, nós inclinados por pecado, lutando contra o pecado todos os dias? Nosso melhor e maior professor para ensinar isso é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é sobre isso que nós vamos continuar esse vídeo. E aí nós vamos falar sobre 4 pontos. Espera aí que eu vou dar uma pausa aqui. Aí você está pensando, gente, o mercado teve que parar. É porque a pessoa é amadora e não consegue, só consegue gravar em blocos. Consegue fazer uma coisa só. Mas vamos lá, vamos perder o foco não. Abra sua Bíblia, querida, lá em Lucas 9, 23 e 24. Que é nesse texto que Jesus nos ensina a ser diferente. É nesse texto que ele vai dar 4 dicas para a gente que são imprescindíveis para nós sermos diferentes nesse tempo. Bom, Lucas 9, 23 e 24 diz assim: Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Querida, aqui Jesus está nos ensinando que, primeiro, a gente tem que querer. Não basta você fazer parte de um grupo, de um exército de 600 mil mulheres. Não vale a pena você andar na multidão, no fluxo da multidão, seguindo o ritmo da multidão. Você tem que pulsar algo diferente. Você tem que ser algo diferente. E para você ser diferente, você tem que querer ser diferente. Eu sei que muitas vezes a gente não tem força, a gente não quer, às vezes a gente luta contra isso. E eu te convido nesse momento a parar esse vídeo e fazer uma oração se você não tem vontade disso. Senhor, e diga para Deus: Senhor, eu não tenho vontade, eu não tenho força, eu não sei como ser diferente, eu acho que está tudo certo, eu não vejo o que eu preciso mudar. Se você está nesse ponto, eu convido a parar esse vídeo e faça a sua oração. Depois você volta para cá e a gente continua a conversa. Segundo ponto que Jesus nos ensina aqui é: negue a si mesmo. Terceiro ponto é: tome a sua cruz diariamente. Quarto ponto é: siga-o. E aí, nós vamos entrar um pouquinho mais detalhado em cada ponto. Primeiro ponto de negar a si mesmo, sobre querer nós já conversamos um pouquinho agora, né? Mas sobre negar a si mesmo, nós precisamos entender que negar a nós mesmos, muitas vezes, é negar tudo que tem do mundo em nós. Porque nós vamos andando no mundo, nós pertencemos a esse lugar, né? Aliás, nós não somos deste lugar, mas estamos neste lugar. E muitas vezes nós tomamos a forma desse lugar. E aí nós flertamos com o mundo. Eu me pego muitas vezes flertando com o mundo, flertando com a tradição, flertando com os costumes, com os valores, com as coisas que parecem vão ficando normais para a gente. Se a gente não perceber, isso não é bíblico. Então nós precisamos chegar para um momento e olhar para a Escritura e pensar no que eu tenho flertado com o mundo. Paulo, em Atos 20, 24, ele diz assim: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Querida, qualquer coisa que nós façamos, se não faz relação com a nossa missão, com o propósito da nossa vida para a qual nós fomos chamadas e fomos criadas, que é glorificar a Deus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus, qualquer coisa que estejamos envolvidas, estamos empolgadas, que estamos fazendo, se não faz relação com isso, está perdido. Não vale a pena. Não é nosso, não foi para nós, não foi projetado para nós, não pertence a nós. E nós precisamos negar isso. Como que eu uso a minha vida para completar a carreira e cumprir a minha missão? Você já perguntou isso para Deus? Ore hoje e pergunte isso para Deus. Deus, como eu uso a minha vida
para completar a minha carreira e para cumprir a minha missão, a missão que o Senhor me designou aqui na terra. Qual a missão que Paulo está falando? Que testemunho que é esse, que é boas novas? Você já parou para pensar nisso? O que isso faz em relação para a sua vida, diretamente? Negar a si mesmo, negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, quando a nossa vontade não tem relação com a vontade de Deus. Quantas coisas nós estamos muito empenhadas em fazer? Nós estamos gastando dinheiro, energia, saúde, tempo, mas Deus não nos chamou para fazer isso. Quantas coisas simples, bobas, que a gente acha que não tem valor nenhum, e Deus está dizendo assim, eu quero que você negue a isso. Para você me seguir, você vai ter que negar isso. Então, o primeiro ponto de negar a si mesmo é entender que nós somos de outra pátria, que nós estamos aqui e que nós precisamos negar todos os traços deste lugar. O outro ponto que Jesus diz é: tome a sua cruz diariamente. A cruz que eu peguei hoje, que eu estou carregando hoje, não serve para amanhã. Ela é diária. Todos os dias, todo dia, quando a misericórdia do Senhor se renova e a gente se levanta, a gente tem que levantar e pegar a nossa cruz. É diariamente. Mas antes de a gente pensar nisso, a gente precisa pensar o que foi a cruz para Jesus. O que foi a cruz para Jesus? A cruz para Jesus significa o seu sacrifício de obediência por nós. Mas o que foi a cruz de Jesus para nós? O que a cruz de Jesus representa para nós? Salvação. O que era a morte de cruz? Como era a morte de cruz? A morte de cruz, se você não sabe, ela era a mais dolorosa, a mais vergonhosa, o maior sacrifício, a mais lenta. Então, quando Jesus diz assim, tome a sua cruz e me siga, o que isso quer dizer de fato? A cruz de madeira era a expressão material do sacrifício espiritual que Jesus estava fazendo por nós. A morte de Jesus na cruz foi o cumprimento da promessa por parte do Pai e o sacrifício por parte do Filho por nós. O processo da morte de cruz foi dolorosa, foi vergonhosa, implicou sacrifício. Então, tomar a nossa cruz e seguir diariamente significa que tem sacrifício nesse lugar. Significa que nós vai ter que doer. Viver o Evangelho dói. Viver o Evangelho é sacrifício. Viver o Evangelho é renúncia. Nós não podemos seguir o Evangelho, nós não podemos seguir a Jesus, nós não podemos ser um seguidor de Jesus se nós não estivermos em sacrifício. Alguma coisa tem que ser sacrificada. Alguma coisa tem que ser sacrificada. Ser obediente naquilo que o Pai nos chamou a fazer requer sacrifício. O processo de carregar nossa cruz vai ser lento, vai ser doloroso. Se o Evangelho não nos causa hoje nenhuma dor, se a gente consegue dormir e acordar todos os dias em tranquilidade, pode, filho. Se o Evangelho não nos causa nenhuma dor, nenhum sacrifício, se tá tudo bem ser crente, amiga, tem alguma coisa errada com isso. Porque até que nós partamos dessa para uma melhor, né? Até quando Jesus voltar e nos chamar, isso aqui vai ser doloroso. Se está confortável é porque alguma coisa está errada. E aí a gente precisa pensar que seguir a Jesus é ser diferente. Porque o ser semelhante é negar a Jesus. A gente olha para uma multidão de gente ao nosso redor e o que nós mais vemos é gente negando a Jesus todos os dias. Mas nós também negamos a Jesus muitas vezes. Do nosso jeito, ao nosso modo, mas nós negamos Jesus também. E Deus está nos chamando hoje para ser diferente, para ser uma seguidora de Jesus. Para ser diferente tem que ser uma seguidora de Jesus, mas para ser uma seguidora de Jesus, eu preciso querer, eu preciso negar e eu preciso me sacrificar. E seguir Jesus? O que é seguir Jesus?
Sabe, se a gente for olhar para o dicionário, seguir significa acompanhar, obedecer, ser orientado, permanecer próximo, observar e outras coisas. Será que nós acompanhamos Jesus? Será que nós obedecemos Jesus? Será que nós somos orientados por Jesus? Será que nós permanecemos próximos de Jesus? Será que nós observamos Jesus? Sabe, querida, não tem como a gente pular para o fim da fila. Deus me chacoalhou quando Ele me disse isso. E muitas vezes Ele me diz isso. Fabiana, não tem como você pular para o fim da fila. Não tem como você ser minha seguidora se você não querer, se você não negar e se você não carregar a sua cruz. Não tem como. Não adianta a gente querer seguir a Jesus e carregar um monte de coisa do mundo junto, porque não estamos sendo seguidores de Jesus. Nós estamos nos enganando, nós estamos enganando a nós mesmos, mas não a Deus. A gente está enganando meia dúzia de gente ao nosso redor, mas não a Deus. Querida, há um chamado nesse tempo para a gente negar a nós mesmos, porque mulheres que têm dificuldade de negar a si mesmo, suas convicções, sua tradição, sua vontade, seus projetos, mulheres que não querem tomar a sua cruz, elas negam Jesus todos os dias e se tornam infrutíferas. Mas Deus está nos chamando hoje para sermos frutíferas, e para sermos frutíferas, Deus está nos chamando para sermos diferentes. Tá bem? Essa é a palavra que eu queria partilhar com vocês hoje. Desejo uma excelente final de semana, né? Início da próxima, que já vai começar. Deus abençoe vocês. Estou gravando hoje no sábado, não sei se isso vai ao ar ao sábado, mas eu peço que Deus possa abençoar vocês e ministrar no coração de vocês nesse tempo. Um beijo e fiquem com Deus. Até a próxima.